Somos vozes, somos domésticas, médicas, gestoras, empreendedoras, malabaristas. Somos mulheres, somos meninas, somos vozes femininas. Somos vozes femininas. Podcast Vozes Femininas. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vindes ao Vozes Femininas. Eu sou a Catiana e estamos em mais um episódio com uma mulher inspiradora. Hoje o tema é Resistindo por Meio do Diálogo. O Vozes Femininas é uma produção coletiva que tem a participação da Júlia Lúcia, da Kelly Baptista e minha, Catiana Normandia. Nesta segunda temporada, eu compartilho a apresentação com a minha parceira Júlia Lúcia. Oi, Júlia, tudo bem? Bem-vinda! Olá, Catiana, sua linda, maravilhosa. Estamos aqui para mais um episódio do Vozes Femininas. E olá, você ouvinte, seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde ao nosso podcast. E nossa convidada do Vozes Femininas de hoje é Mafuane Odara, executiva em recursos humanos, psicóloga e mestre em psicologia social pela USP, colunista, consultora, pesquisadora e líder de recursos humanos para a América Latina no Facebook. Mãe do Mudrik Diop, 7 anos, e da Makini Niara, de 4 anos. Mafuane Odara é uma das importantes vozes nos debates de diversidade e inclusão no mundo corporativo e público, é presença relevante na discussão sobre os desafios das mulheres nos dias atuais, tais como o enfrentamento das violências, maternidade e carreira e política profissional. Mafuane Odara, seja muito bem-vinda ao Vozes Femininas. Olá, Júlia. Olá, Catiana. Que honra estar aqui com vocês. Estou super agradecida pelo convite e vai ser uma delícia passar esse tempo com todos e todas e todos os nossos ouvintes para discutir os temas relevantes para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento do nosso país. Então, vamos começar. Então, vamos começar. Seja muito bem-vinda, Mafuane. Que bom estar aqui com você, né? Com a Júlia. Saiba que eu sou sua fã. Eu falei, gente, a Mafuane vai estar aqui no Vozes, que alegria! Que linda! Então, assim, eu estou muito, muito feliz e muito agradecida pela sua presença aqui na nossa segunda temporada. E eu quero iniciar essa nossa gira online com uma poesia que, inclusive, eu estava lendo hoje, eu falei assim, gente, eu achei muito a sua cara, espero ter acertado, mas diz muito sobre você pelo que eu pesquisei, né, pelo que eu te conheço e tudo mais. Eu vou ler. É uma poesia da escritora Débora Garcia, que está no livro Narrativas Pretas, Antologia Poética do Sarau das Pretas. É assim, a poesia diz. O nome dela chama Narrativas Pretas. Mulheres pretas reunidas, é magia, é poder. Seguimos juntas na vida, pois assim iremos vencer. Escrever a nossa própria história, desafiar quem tem nos silenciado, grifar em nossas narrativas. Não aceitamos mais o borralho. Faremos uma grande fogueira, incendiar a casa grande, cutucar colmeias de abelha, provocar um grande enxame. Nossa palavra é mel. Ela adoça, alimenta, mas também é ferrão, causa dor, atormenta. Tenta nos silenciar. Narrativas pretas é corrente, elo difícil de quebrar. Rodamos nossas saias no terreiro, sacudimos as cinzas do passado, avisamos a quem quiser comprar. Não somos a carne mais barata do mercado. Não estamos à venda. Veja, acabou a escravidão. Seus requisitos ainda persistem.
e resistimos com as canetas na mão. Não vamos mais chamá-lo de senhor. Viramos essa página em glória. Somos realezas pretas. Altiva é a nossa história. Queremos cotas raciais, ações afirmativas. Você diz que é esmola. Nós provamos, é uma dívida. Então tenta nos silenciar. Narrativas pretas é corrente, elo difícil de quebrar. E eu trago essa poesia da Débora Garcia. Um beijo, Débora! Sua linda, saudade. Maravilhosa, maravilhosa. Maravilhosa, lindona. Porque eu falei, gente, é muito Amafuane, acho que é muito do que você também traz das suas narrativas, né? Do que você faz, das suas transformações. E por 2 momentos. Primeiro, momento eu não sei se você se lembra, mas eu te conheci numa festa em dupla, de leoninas lindas. Você e a Bel Maia, que eu sou fã, que é minha amiga, que eu amo, que eu tô morrendo de saudade, né? Essas leoninas rainhas. E aí eu lembro que foi eu lembro que foi em 2017 que vocês fizeram uma festa em conjunto. Vocês fazem festa em conjunto, na verdade, de aniversário, tá, Júlia? Elas fazem aniversário no mesmo mês, então elas comemoram juntas. Bem Não, leoninas. mesmo dia. Mesmo dia. Dia. Nossa, mesmo dia ainda. Né? E aí eu lembro dessa festa, eu te conheci lá. Tinha a finalidade, tinha um cunho também de ajudar a Adriana Barbosa da Feira Preta. Né? Então, além de comemorar, né, é um clã de mulheres negras, né, gente? Então, eu achei isso tão bacana, tão mágico, tão assim, o significado da palavra irmandade, né? O quão que é importante uma ajudando a outra. Então, era uma festa para celebrar a vida de vocês e também contribuir com a vida e com a oportunidade para uma outra mulher preta tão fantástica que é a Adriana Barbosa. E aí eu lembro muito desse poema por causa disso. E o outro momento estava aqui escutando também o podcast, né, que você fala assim, a história, né, do seu nome, né, a resistência dos seus pais, né, que são panafricanistas. E aí eu falo, gente, viva os seus pais, né? Salve eles! Porque eu achei fantástico você contando o porquê do seu nome, do nome dos seus irmãos, né? O quanto que é aí ter a resistência dessa família preta que está contribuindo aí por uma sociedade melhor e resistindo e se impondo na sociedade enquanto pessoas pretas e também celebrando a ancestralidade. E aí eu falei, gente, tem tudo a ver, né? E aí eu gostaria, né, que você compartilhasse um pouco desse berço familiar que eu vejo muito nessa questão comunitária, né, de irmandade, um pouco da Amafuane nesse lugar. Ai, Catiana, que memórias gostosas. Eu tenho dito que com a pandemia a gente tem tido mais dificuldade de criar cenários futuros porque a gente está com dificuldade de construir as nossas memórias. Então, é fundamental que a gente consiga retomar e construir esses momentos. Então, quando eu tenho essa chance de estar com pessoas especiais e relembrar esses momentos importantes, lembra do que me ajuda. Estão ouvindo, né, gente? Assim, essa é a vida como ela é. Enquanto a gente está aqui conversando, vocês não estão vendo, mas eu estou aqui na administração da lição de casa do mais velho, do secretário número 1, que tem 7 anos. E aí, então, assim, o que para mim tem sido, assim, quando você lembra dessas histórias, acho que tem alguns fatores que são muito, muito importantes para mim e que têm a ver com esses 2 contextos. Acho que o primeiro é que eu tenho uma história, gente, que ela é bem particular. Eu comecei a minha trajetória muito cedo como ativista em direitos humanos. Os meus pais são ativistas do movimento negro, do movimento de mulheres. E quando eu tinha 2 anos, os meus pais não só me deram um nome africano, como eles também acreditavam que, e acreditam até hoje, que cada um de nós tem uma responsabilidade indelegável de contribuir para a mudança do mundo. E nessa jornada, eles entenderam que, além de dar nomes africanos para os filhos, eles queriam contribuir para o desenvolvimento dos países africanos pós-descolonização. E aí, lá fomos nós, eu com 2 anos de idade, porque meu pai foi convidado para uma missão da ONU para construir escolas em Angola durante a Guerra Civil, e a minha mãe, que era pouco ativista, só que não, falou assim, já que você vai, eu vou também.
A Mafane tem 2 anos, olha só, já tem 2 anos. E o Hussein, que é o meu segundo irmão, já tinha 4 meses. E lá fomos nós para o meio de uma guerra civil com 2 crianças. Esses são os meus pais. Hoje a minha mãe fala assim, ai, filha, você viajando para Salvador com essas 2 crianças. Eu falei, você foi no meio da guerra. O que você está falando? Ai, é perigoso. Eu não conseguiria criar filhos hoje em dia. Eu falei, mãe, você tem 5 filhos, olha o que você fez. Enfim, né? Você vê como a gente vai perdendo essa coragem ao longo da nossa, né? A gente vai ficando um pouquinho mais reservado com a idade. E essa era a minha mãe. Minha mãe é muito corajosa até hoje, ela tem outras coragens, essa ela não tem mais. Mas foi um processo muito importante para eu descobrir a minha forma de atuar. E eu comecei a atuar muito cedo, com 10 anos, conscientemente, criando grêmios nas escolas que eu fazia parte. Então, e na minha construção, eu entendi que tinha algumas pessoas foram muito importantes na minha jornada para que eu tivesse chegado aonde eu cheguei. Eu passei mais de 20 anos trabalhando na área social, pensando a redução de desigualdades de gênero e raça, e há mais ou menos 7 anos eu fiz a minha migração para o mundo corporativo. Hoje eu sou uma líder em recursos humanos para a América Latina no Facebook, e até chegar ao Facebook, a minha jornada ela foi orientada por pessoas como a Bel, que são os meus mentores e as minhas mentoras. Uma das coisas que eu sempre conto para as mulheres, né, quando eu faço processos, eu sou embaixadora de um programa de mentoria de mulheres, mentoro muitas mulheres, uma das coisas mais importantes é a gente conseguir descobrir a nossa melhor versão. E eu sempre conto de que eu gostaria de ter dito para a Mafone de 20 anos, e o que eu aprendi com 35, de que ela se preocupasse menos em ser o que as outras pessoas queriam e ser mais o que ela gostaria de ser. Porque quando eu me descobri e descobri a minha potência, foi quando eu deslanchei na minha carreira. E não enquanto eu fiquei tentando ser o que as pessoas achavam que eu tinha que ser. E quem me ajudou muito foram os mentores e as mentoras da minha vida, e a Bel é uma das minhas amigas, mas que por muitos anos foi minha chefe e me ajudou a desenvolver toda a minha trajetória profissional. E nessa nossa parceria, uma das coisas que a gente também, sempre isso é uma coisa que a gente tem em comum, é que a gente tem uma responsabilidade de pensar como é que a gente ajuda outras pessoas e como é que a gente potencializa outras mulheres que têm um papel transformador na sociedade, que era o caso da Adriana, né? Então, eu acho que essas experiências foram me ajudando a construir esse lugar. E a história do meu nome está muito vinculada a essa construção de identidade, que eu acho um fator muito importante para a gente desenvolver, especialmente nos grupos subrepresentados, né? Nós, negros, mulheres, pessoas com deficiência, população LGBT, assim, criar e construir uma identidade positiva é fundamental, e o meu nome tem muito a ver com isso. E é interessante porque os meus filhos, eu sou a primeira geração de ativistas com nomes africanos, e uma das coisas mais importantes nesse processo foi conseguir entender a importância que o nome tem. E eu, quando os meus filhos nasceram, eu construí um processo que chama cerimônia de nome, que é um ritual que acontece na cultura africana, no 8º dia de nascimento da criança. Então, por 8 dias, você e o griot, geralmente o griot da família, a pessoa mais velha da família, ficam com a criança para, junto com ela, definir o nome dela pelo significado. E aí, no 8º dia da criança, você chama a família e conta o nome, porque a gente tem personalidade desde o dia que a gente nasce. Então, nessa construção, eu fui fazendo isso com os meus filhos, e foi lindo, a gente chorou, foi super emocionante fazer a cerimônia de nome. E, então, enfim, né, tem tudo a ver, o meu nome tem a ver com essa responsabilidade ancestral de construir uma identidade positiva para a minha e para as próximas gerações. Gente, que coisa linda. Eu quero fazer também quando tiver filho. Essa cerimônia do nome. É um processo ele é tão profundo, porque é a percepção sobre como a criança é, o que ela te passa,
como é que você consegue captar? E é muito engraçado, né? Porque os meus filhos, o Mudrik Diop quer dizer inteligente, ponderado, líder. Mudrik é uma língua chamada... Mudrik é uma língua chamada Swahili, do Quênia, e o Diop é uma língua chamada Wolof, do Senegal. E Makini Niara também é Swahili. Mudrik Diop quer dizer inteligente, ponderado, líder, e Makini Niara quer dizer serena, dotada de grande caráter e alto propósito. E é muito engraçado porque quando eu estava grávida do meu filho mais velho, ele está com 7 agora, as pessoas me diziam, pessoas de religiões muito diferentes, assim, era muito curioso isso. Nossa, a sua barriga é muito iluminada, você precisa cuidar muito. E eu lembro que no dia do parto, algumas mulheres mais antigas se reuniram e falaram, não, a gente tem que mandar as melhores energias, vamos rezar, porque essa criança vai vir muito abençoada e tudo mais. E era engraçado porque às vezes acontecia isso na rua. Uma pessoa que eu nunca vi falou assim, nossa, sua barriga é iluminada, você tem um ser muito especial dentro de você. E eu achava isso curioso. E com a minha filha, ela é a terrorista do bem. Né? E é assim que eu tô criando mesmo, é para ser terrorista, porque mulher tem que ser terrorista mesmo. E 4 anos mandando irmão, o toque terror. Só que ela tem um jeito muito particular de fazer isso. Ela é muito tranquila, de certa forma, de como organizar as coisas. Então essa serenidade, e eu lembro que quando ela era muito bebê, sempre levei os meus filhos nas minhas atividades profissionais, e eu lembro que as pessoas ficavam muito impressionadas com a tranquilidade dela. Essa criança não chora, mas essa criança, né? Porque ela sabia, era muito interessante assim vê-la interagindo e desde muito cedo. Então, ela tem esse lado mesmo. Lindos, lindos, linda e lindo, né? Que bom significado, achei tudo muito bonito mesmo. Quero ter assim também, gente. Eu quero ter o quê? A cerimônia do nome dos meus filhos, já quero. Já quero. Né, Júlia? E é tão bonito porque o nosso ouvinte talvez esteja percebendo alguns ruídos, a entrada do Mudrik. Vira e mexe, ele está aqui conosco, participando, ele está solicitando a mãe, está querendo deixar sua marca sonora nesse podcast, ele está participando conosco. Exatamente. Então, esse eventual efeito sonoro que você está ouvindo aí é a entrada de Mudrik, né? Solicitando a sua mãe, mas também já deixando a sua presença aqui nesse bate-papo. E falando sobre bate-papo, você participou do TEDx São Paulo em 2017, Mafuane, e nesse TEDx você compartilha os desafios justamente da maternidade e também da paternidade. E nesse TEDx você fala sobre essa importância da gente questionar o sistema, os papéis que nós adquirimos e desenvolvemos no decorrer do nosso desenvolvimento, à medida que a gente vai se inserindo na sociedade. E você fala também sobre a importância da gente repensar os comportamentos que a gente reproduz à medida que a gente vai convivendo e à medida que a gente vai assumindo papéis. Na época do TEDx, ou seja, em 2017, a licença paternidade era de 5 dias. A partir do ano passado, ou seja, 2020, essa licença passou para 20 dias. Sabemos que é um período muito curto, mas de 5 para 20 a gente teve aí algum ganho. E a gente sabe que isso faz parte de um processo. E esse processo, ele deve incluir a gente fazer uma discussão sobre a própria masculinidade, que a masculinidade que os nossos pais desenvolveram, creio que já não cabe mais. E essa discussão ela deve inserir todo mundo, os pais, as mães, os avós, a própria comunidade, tem que discutir esses novos lugares que o homem deseja ocupar nessa dinâmica de uma nova maternidade, de uma nova paternidade.
E aí eu gostaria de saber assim, o que você tem observado de mudança desse processo de maternidade, desse processo de paternidade e como as empresas, que é um lugar que você está ocupando hoje, como as corporações estão encarando essa nova forma de maternar. Eu gostaria de te ouvir um pouquinho sobre isso. Nossa, super. Esse tema para mim é muito caro, muito querido. Sim. Eu tenho desde que eu me tornei mãe, o tema da maternidade, da paternidade, ele entrou de um jeito muito forte na minha vida. E hoje eu digo que entre ser uma executiva e ser mãe, eu escolhi as duas coisas. E foi assim o meu processo, o nosso processo, da escolha da maternidade, da paternidade. Quando a gente engravidou, primeiro engravidamos os dois, né? Não é a mulher que engravida, a mulher carrega, mas a gravidez é dos dois. Parece uma questão semântica, mas não é. Essa é uma responsabilidade compartilhada e tem que ser. E hoje não é assim que funciona, né? Não é à toa que a gente tem mais de 20 milhões de mães solo, né, gerenciando as suas famílias exatamente por essa relação de que a mulher, o filho é da mulher. Às vezes, uma vez eu estava no Uber e aí ele estava todo preocupado, chateado, aí ele estava contando que a vida dele tinha ficado muito difícil porque a namorada deu de engravidar. Aí eu falei, jura? Ela deu de engravidar? Entendi, foi pela orelha, né, que ela engravidou. Assim, e essa é um jeito ainda muito presente de olhar o lugar do casamento. Então, se você pega o casamento para a mulher e o casamento para o homem, né, eles têm lugares opostos. Então, se um homem vai casar, nossa, não acredito, acabou sua vida, não vai poder mais sair com os amigos. Se a mulher vai casar, nossa, eu vou casar, encontrei a minha cara metade. Eu falei, mas gente, que cara metade? As pessoas são pessoas inteiras, você não encontra uma metade. Porque quando essa metade, dita metade, bem entre aspas, vai embora, parece que está faltando alguma coisa e não está faltando. A gente consegue compor e fazer coisas que são muito mais significativas quando a gente consegue encontrar outra pessoa que seja legal. Então, mais um dá 3, mas você continua sendo um, né? É outra lógica, e às vezes a gente confunde muito isso. O que eu vejo hoje com a história da pandemia é que, assim, primeiro que o lugar, a economia do cuidado ganhou um debate, porque até então ela não era um problema, porque eu não via, eu estou trabalhando, eu chego em casa, minha comida está pronta, eu durmo, acordo, vou para o trabalho, né? Agora, com o trabalho em casa, você começa a perceber como funciona, qual o trabalho que dá, não só nas relações, na divisão do trabalho doméstico, mas na relação do cuidado com a alimentação, cuidado com a escola, que ainda 70% do cuidado da escola ainda está sob a responsabilidade das mulheres mesmo dentro de casa. As mulheres agora elas não têm jornada tripla ou jornada dupla, elas têm jornada contínua. Né? Então, é isso, enquanto eu estou aqui, o meu filho está fazendo lição. E, óbvio, aqui em casa o processo é bastante dividido. Então, meu marido está com a mais nova, ele está fazendo lição, então, de vez em quando, ele vem aqui quando ele tem dúvidas sobre o que fazer, enfim. Então, tem um gerenciamento que precisa acontecer, e isso só vai mudar quando você conseguir trazer isso para o centro do debate. Hoje tem uma discussão, tem projetos de lei, inclusive a gente tem levantado isso. Quais são os projetos de lei relacionados ao que a gente chama de pink tax, que são as taxas daquilo que, por exemplo, absorvente é taxado com quase 30%. Desde consumo, a taxação é muito alta. Então, assim, por que a gente não, em tudo que tem a ver com as mulheres, tem uma taxação super alta, quando, na verdade, deveria ser o contrário? Então, tem uma discussão importante acontecendo sobre como é que você, por exemplo, pode estabelecer agora com a reforma do imposto de renda, por exemplo, se a mulher não trabalha, fora, né? Trabalha dentro de casa. E o homem trabalha fora e, por exemplo, sei lá, a renda anual da família é 20 mil reais. Os dois poderiam
fazer a declaração do imposto de renda, 10 para um, 10 para o outro. Por quê? Porque aí você começa a reconhecer que a economia do cuidado tem um valor. Então, somar é o que a gente chama de imposto familiar, né? Imposto de renda familiar, que não seria mais um imposto só de uma das pessoas. Então, tem uma discussão super importante que é a gente entender o que significa transformar todos esses conceitos que foram construídos até hoje sobre os lugares das mulheres e os lugares dos homens. Quando a gente vai para os cargos de gestão e os cargos de liderança, a mesma coisa, né? Você tem um número muito menor de mulheres, e quando a gente vai para mulheres negras, pensando na interseccionalidade, esse número é pífio. Então, tem um grande desafio ainda para a gente trilhar nessa construção de um caminho de igualdade de oportunidade para homens, mulheres, brancos e negros, pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência. Então, tem uma lógica ainda muito... Quando a gente vai, por exemplo, para as mulheres trans, assim, é super difícil a gente conseguir pensar, né? Então, você tem algumas iniciativas, como a Transempregos, que tem feito um trabalho muito importante de empregar, mas, assim, ainda é muito pequeno em vista da necessidade que a gente tem. Então, o que eu vejo é que todas as transformações que a gente vem fazendo, antes da nossa conversa aqui, eu estava conversando com um grupo de jovens que estavam se formando em tecnologia. E aí eu estava dizendo para elas, a transformação que a gente vai viver, o futuro do trabalho, ele está orientado por 3 grandes fatores: cultura, autonomia e inclusão. Esses 3 fatores são fundamentais. Então, quando você fala sobre cultura, o que eu quero dizer com isso? Não basta mais que o trabalho me dê dinheiro. Minha relação com o trabalho não é mais só uma troca financeira, utilitária. Ela passou a ser uma troca onde eu quero um espaço para poder falar sobre o meu propósito, para eu ser feliz, para ter uma vida equilibrada entre a vida pessoal e a vida profissional. E essa é a lógica que a gente tem hoje, né, de levar toda essa discussão para um processo de maior inclusão. Inclusão é criar espaços onde as pessoas possam ser o melhor delas, que elas possam ser genuínas, que elas possam ser autênticas. E esse é um exercício muito difícil, porque ainda você tem uma série um olhar sobre os lugares de quem deveria estar em determinado lugar, ou quem deveria ter determinadas profissões, que ainda é muito enviesado. Mas seguimos aqui, por isso que a gente está aqui juntas, né, gente? Para a gente discutir e desconstruir esses lugares que nunca, e essas montanhas, né, que foram colocadas e que não deviam estar lá, porque agora a gente vai ter que escalar. Mas a ideia é que a gente não construa novas montanhas para ter que escalá-las. O que eu percebo é que nessa montanha, a gente, ao mesmo tempo que a gente está propondo uma discussão sobre projetos, né, que reduzam as taxas de serviços e produtos voltado para o universo da mulher ou do feminino, e esse feminino muito entre aspas, para a gente não cair aqui na discussão de gênero, ao mesmo tempo que a gente está discutindo sobre esse tripé de cultura, autonomia e inclusão que você falou, a gente ainda está discutindo a noção de um cidadão que acha que a mulher engravidou sozinha. Então, veja que a situação ela vai ganhando camadas e parece que alguns valores que são estruturais e que ainda estão na base do pensamento do ser humano ainda não foi desconstruída. Então, Concordo. ao mesmo tempo que a gente está com toda essa discussão, as mudanças que essas tecnologias estão trazendo, estão propondo novos olhares, a gente ainda tem esse pensamento tacanho, né, de um cidadão de que acha que, olha, a mulher agora deu de engravidar. Opa, como assim? Não, Júlia, você trouxe um ponto super importante que vale a pena a gente destacar, que é a pandemia, ela não traz nada de novo, né, gente? Ela só evidencia os problemas que já estavam colocados. E quando você traz essa questão sobre o lugar social da mulher e como as mulheres são responsabilizadas, né, sobre um processo que, obviamente, não é só de mão única, né? A gravidez não é uma escolha só da mulher, o aumento que a gente teve da violência
contra as mulheres nas suas mais diferentes formas. Né, a violência doméstica, a violência sexual, a violência, o assédio, tanto moral quanto o assédio sexual dentro do ambiente de trabalho, mesmo a violência digital, que é uma nova forma de violência nativa do mundo digital. A gente está aqui falando sobre as tecnologias e os avanços e as transformações, mas ao mesmo tempo a gente tem um desafio enorme de olhar para tudo que está acontecendo dentro do ambiente virtual, porque ele não é mais só virtual, ele é real. Ele é muito real. E cada vez mais com a inteligência artificial. Então, toda a discussão sobre os estupros virtuais. Então, assim, a gente precisa olhar para isso com bastante cuidado, a gente precisa nomear as diferentes formas de violência. Então, sim, você tem razão. Eu acho que assim, a sociedade, os desafios que a gente tem como sociedade, eles vão se atualizando nas suas formas de resolução. Os desafios que as mulheres dos dias atuais têm, eles são mais sofisticados do que quando a gente olha 40 anos atrás, 100 anos atrás. Né? Eu acredito muito que a gente evolui, sim, como sociedade, com muitos desafios. A grande questão é que o cérebro, ele evolui muito menos, muito mais devagar do que a gente vive. Então, a gente, às vezes, na nossa existência, não consegue perceber algumas transformações e nem consegue alterar alguns comportamentos. Então, uma das coisas que a gente vem discutindo muito hoje é como que a gente reaprende a aprender. Porque a gente foi ensinado a aprender e não, por exemplo, não mudar de ideia sobre alguma coisa. E é tão importante você poder mudar de ideia, porque é isso que faz com que a gente evolua, que a gente aprenda, que a gente cresça. Né? Então, não, você tem essa ideia, e enfim, as coisas são assim, elas nasceram assim, elas vão ser sempre assim. E isso é um pensamento muito ruim, né, para a evolução e para o desenvolvimento. Então, eu acho que sim, a gente tem desafios, você tem toda a razão, e a gente precisa olhar para eles com a lente de criar novas soluções, porque é assim que a gente evolui, né? Imaginar que a gente, há pouco mais de 50 anos, tinha o Estatuto da Mulher Casada, que dava a autoridade, dava ao marido a autorização de definir se ela poderia ou não sair de casa, se ela poderia ou não comer. Então, assim, a gente está falando de 50 anos, mas eu não preciso ir tão longe, né? Até 2018, uma mulher que o cara que fosse assediada no transporte público, aquilo era só importunação ofensiva ao pudor. Até 2009, um homem que estuprasse a mulher que casasse com a mulher que ele estuprou, ele estava livre do crime. Então, assim, a gente está falando, há 6 anos atrás, o Senado brasileiro não tinha um banheiro feminino. Há 6 anos atrás, a Casa do Senado tem 56 anos. Então, assim, a gente está falando ainda de transformações que realmente são muito mais lentas do que a gente gostaria. Né? Então, sim, é nosso papel acelerar essas transformações, conversar sobre isso, para que a gente consiga transformar a realidade e construir o mundo, o futuro que a gente sonha, que começa agora, né, gente? Será que a gente só está engrossando, está colocando mais camadas nos problemas sociais? A gente precisa evoluir enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto ser humano. Não é possível. Não, mas eu queria só reforçar, Júlia, porque eu acho que a nossa responsabilidade nesse processo é entender que ela está muito mais perto do que a gente imagina. Então, a gente às vezes olha essas cenas e fala assim, não, mas isso aí acontece só lá, imagina, isso aí é uma coisa super rara, porque a gente acha e começa a agir quando chega nesse lugar. Só que para chegar nesse lugar, todas as outras violências já aconteceram, principalmente a violência psicológica, que é aquela que humilha, que insulta, que te diminui, que faz com que você pare de acreditar em você, que acha que você é louca. Você começa a criar esse imaginário na sua cabeça que o problema é você. E você começa a se desculpar e se culpar de todas as coisas. Não, mas é porque realmente eu não fiz o que a gente tinha combinado, que era eu
lavei a louça, eu não fiz a comida, eu não falei boa noite. E aí você começa a tentar achar justificativa porque é injustificável. Nenhuma violência se justifica, nenhuma violência. Então, é muito importante falar sobre isso para que a gente comece a entender, porque o grande problema de lidar com a violência é que, primeiro, a gente acha que sabe o que é violência, mas a gente não sabe, porque a gente só consegue identificar quando tem uma violência física, ou no máximo quando... E aí o que eu achei bacana quando você fala sobre a questão da tecnologia, é que, por exemplo, a violência psicológica, quando a gente olha o que aconteceu no Big Brother, ela ganhou uma projeção de rede nacional para as pessoas entenderem como é que ela se manifesta. O que acontece? Você começa a acreditar que o problema é você começa a ser desacreditado, você começa a ser isolado. Esses processos que aconteceram ali mostraram e deixaram as pessoas muito angustiadas, foi gatilho para muitas pessoas, né? Que já estavam vivendo uma situação muito parecida com aquela. A segunda coisa difícil é que quando uma pessoa vai pedir ajuda, muitas vezes no ímpeto de querer ajudar, a gente vai dar conselho. Ai, minha filha, separa dele. Minha querida, eu te falei, né? Eu te avisei que isso ia acontecer. Então, assim, ela não está precisando de conselho, ela não está precisando de julgamento, ela está precisando que você escute. E muitas vezes, nessa tentativa de ajudar, a gente atrapalha, porque a gente não está preparado para lidar com isso. E aí, um ponto que você falou, que eu queria, né, até aproveitar para retomar, que é a história do trabalho com os homens, né? A discussão sobre a paternidade, ela só vai acontecer quando sim a gente reconhecer que a masculinidade ela é múltipla. E os homens foram ensinados muitas vezes a reproduzir uma cartilha sobre o macho alfa, sobre os homens não chorarem, sobre esse lugar do protagonista, do patrão, do provedor, né? Que são os 3 P's, que muitas vezes não cabe para a mulher. E aí vem esse lugar, esse sentimento de diminuição, se você por acaso decide, como foi o nosso caso, ser pai. E aí, nessa construção, as pessoas falam assim, mas você não trabalha? Você só é pai? Mas assim, como é isso? Agora você está numa vida que é muito legal, né, de férias, porque agora você só está cuidando do seu filho em casa. É esse lugar, né, do homem primeiro, né, e também do homem herói, né, porque olha só como ele é legal, olha como ele é bacana, porque ele está fazendo a obrigação dele. Mas a gente ainda tem esse lugar sobre o homem que faz o mínimo é colocado como herói. A mulher que faz o máximo é colocada como no lugar de inferioridade. Então, está tudo desajustado nesse processo. Então, é legal que a gente fale para a gente lembrar que o nosso modelo de pensar precisa mudar para que essas reproduções não aconteçam. Porque para chegar naquilo, muita coisa antes aconteceu. E a gente não percebeu, não deu conta, e ali mesmo, naquela situação, tinha uma pessoa que fez o quê? Briga de marido e mulher, né? Se mete a colher em briga de marido e mulher, a gente salva a mulher. Essa é a lógica que deveria imperar, essa é a transformação que a gente precisa fazer. Exatamente, assim, essa cena, né, da pessoa não interromper aquela violência. Gente, que violento aquilo. Não dá nem para assistir, assim, eu falei, não quero nem mais ver, porque na vontade, eu falei assim, não é possível esse homem ficar de braços cruzados. Não vou, né, me intrometer. Gente, que absurdo. Esses dias também, essa semana, né, porque esse foi o assunto dessa semana que a gente está trazendo, dando aula para os jovens, que eu sou professora, e aí a gente falou sobre isso, né? Tem que sim, gente, tem que se intrometer, né? Tem que falar, tem que ir lá, meter a colher, o garfo, a faca, o prato, tudo. Você vai esperar morrer e vai falar, nossa, morreu, coitada, vamos chorar um dia. Gente, não adianta. Depois que morreu, não adianta fazer mais nada. Então, sim, a gente precisa se intrometer, sim. Tem uma fala, Mafane, que algumas pessoas falam assim, inclusive jovens, meus alunos, né, trouxeram isso. Prof, mas acontece que depois a gente separa, a gente vai lá, dá a cara para bater e a mulher volta. Então, às vezes, tem ainda essa fala na nossa sociedade, né? Cria-se isso, de tipo, eu não vou defender a mulher que está sofrendo violência doméstica, porque depois eu que fico como ruim. Gente, independente se ela vai voltar... E daí que você fique como ruim? Por que isso te importa? Não é sobre você, é sobre proteção de outra pessoa. Então, assim, de novo, é a inversão dos papéis. Parece que você é o salvador da pátria porque você está fazendo o que é digno de qualquer pessoa que vê um ato de violência.
é criar um processo para defender as pessoas que estão numa condição de fragilidade. Assim, essa, de novo, é a inversão das coisas. Então, a gente precisa olhar para isso com muita criticidade, ajudar as pessoas a entenderem o absurdo que é do que elas estão dizendo. E muitas vezes, realmente, assim, ela vai voltar, sim, ela vai voltar, porque você precisa entender como é que funciona o ciclo da violência. Então, assim, ela está aprisionada psicologicamente. Então, uma vez aprisionada psicologicamente, é muito mais difícil sair. Então, é fundamental, mas o seu papo não é sobre você. O mais importante não é sobre você. Então, ter empatia é criar um processo de proteção da outra pessoa a partir do lugar onde você está. Isso é ser empático, isso é cuidar da outra pessoa. Não importa se ela vai te falar 1, 2, 50, 200 vezes. Uma vez, eu sou psicóloga, né? Então, eu atendia os casos de violência que chegavam dentro da empresa da Avon que eu trabalhava, porque eu era gerente das causas, inclusive uma das causas que eu trabalhava era a violência contra as mulheres. E um dos casos que eu atendi na Avon, por 8 meses, todas as semanas ela me contava a mesma história. A mesma, exatamente a mesma. E eu sempre começava a conversa com ela dizendo, antes de qualquer coisa, a culpa não é sua. O que você tem para me dizer? Dia, né, semana seguinte. Ai, tá acontecendo, ela apanhava do filho de 14 anos. E aí é pior, né? Porque ela achava que a culpa era dela, que ela não tinha... Já acha quando é marido, quando é filho, então pior ainda, né? E aí ela sabia o que ela tinha que fazer, eu sabia o que ela tinha que fazer, mas não é uma questão de saber, é uma questão de sentir. Tudo que passa pelo aprendizado, primeiro passou pelo sentido. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas falam assim, não, é só aprender, é só ler. Tá ali, não é racional, não é racional. E aí, um dia ela chegou diferente. 8 meses depois. Aí eu falei, o que aconteceu? Ela falou, eu entendi. Eu falei, entendeu o quê? A culpa não é minha. Eu falei, muito bem. E o que você tem que fazer? Eu tenho que fazer o que eu devia ter feito há 8 meses atrás, que é internar o filho, que tinha uma questão de drogadição no meio, enfim. E ela estava se sentindo muito culpada de internar o filho e tudo mais, mas é uma criança de 14 anos, né? Crianças são recuperáveis, assim, você precisa centrar. Sabe aquele momento que a gente pega a criança, que a criança está fazendo aquele escândalo, você pega, centra a criança e fala, respira, respira e me fala o que está acontecendo. Aí a criança começa, né, para de soluçar, respira, e aí ela consegue dizer. Então, é isso que você tem que fazer. Você precisa trazer a pessoa para o centro de novo, né? E foi super importante porque ela conseguiu conseguiu se libertar da sua culpa, né? E conseguiu lidar com esse processo de um jeito muito mais saudável para ela, para o filho, para a família, né? Sim, exatamente isso. E foi isso que eu falei, inclusive, com os jovens, né? Não é um problema meu ou seu se ela vai voltar, porque tem essa violência psicológica. Então, é entender isso. Boa. E muito nesse sentido, porque é essa nossa, né? Essa nossa vida também de educadora para falar para esses jovens que vêm ainda com essa fala que é muito enraizada, estrutural, que a gente sabe do nosso sistema, né? Machista, racista, homofóbico e tudo mais aí. O quanto que a gente precisa tirar isso, porque senão coloca essa mulher e fala, ela gosta de apanhar, né? Essas frases assim. Então, não é isso, gente. A gente tem que tirar da violência. Se ela vai voltar, é outra história, é uma outra situação, é um outro olhar. E aí, para falar, né, dessa questão também, o quanto que a gente precisa fazer essa transformação. E essa transformação vai muito do diálogo, né, Mafane? Das boas conversas, né, dos bons diálogos, das boas reflexões. Porém, nesses períodos de polarização que estamos vivendo, né, no Brasil, que não está fácil, né, gente? Né, nosso ouvinte, não está fácil, está bem complicado ter boas conversas, bons diálogos. Você é reconhecida, né, como uma boa mediadora, você tem aí uma jornada, né, que o pessoal te reconhece como uma boa construtora de pontes. E aí eu queria discutir de você, como que é isso, né? Como é esse trabalho de fazer bons diálogos, transformar, né, tirar ali do campo da guerra e trazer para o campo da empatia, da compreensão e realmente promover essa transformação. Como que é isso? Porque não é fácil resistir através do diálogo, né? Então, como no meio de toda essa polarização, no meio de tanta coisa, né, de tanta gente por aí, né? Como que é ter vamos dizer, esse controle também, né? Um controle emocional de promover bons diálogos aí com todos e com todas. Esse é um tema do meu coração. Assim, eu
eu descobri muito cedo que eu tinha duas habilidades. Uma era provocar as pessoas. Então, hoje, eu estou em paz comigo de chegar nos lugares e provocar as pessoas, porque esse é o meu papel. Então, nem sempre as pessoas saem felizes das conversas comigo, mas elas saem transformadas, porque esse é um pouco do meu papel. Não tem transformação se não tiver incômodo, né? E a segunda é de que eu tinha uma habilidade de fazer as pessoas mudarem de ideia, ajudando e fazendo reflexões importantes. E que eu conseguia fazer as pessoas mudarem de ideia sobre temas que eram importantes e desafiadores. Eu não tinha um nome para isso, mas eu sempre, e é engraçado porque a questão da construção de pontes, ela transborda as minhas relações interpessoais. Ela vai para os esportes, ela vai para a forma como eu me relaciono com o mundo. Porque eu sempre joguei basquete. E no basquete eu era ala. Em todos os esportes que eu fiz, eu sempre fui da defesa. Nunca do ataque. Eu nunca gostei, por exemplo, já fiz as lutas, já fiz karatê, judô, e eu não gostava disso porque tinha que atacar. Eu sempre gostei da defesa. Então, eu era goleira de futsal, eu era ala no basquete, que é a área de defesa, eu era goleira de handball. Então, até esse lugar da ponte também transbordava para a minha existência. E aí, o que aconteceu foi que, nos últimos tempos, o processo de polarização ele se acirrou muito, principalmente pelos processos eleitorais. Muito antes da última eleição, de 2018, já com a Dilma, quando teve aquela tensão entre Dilma e Aécio, né? Já foi um processo onde você começou a ver uma divisão muito clara, e aí isso começou a se espalhar, se manifestar, mais do que se espalhar, se manifestar em outros campos. E com, né, o crescimento das redes sociais e toda essa questão, a polarização ganhou um espaço muito importante no debate de como as interações e as conexões aconteciam entre as pessoas, principalmente as conexões virtuais. E uma das coisas que eu aprendi sobre mim é de que tem horas em que você vai ter que chutar a porta para poder entrar. Tem horas em que você precisa encontrar uma forma de construir as conversas para elevar o nível do debate. E a construção de pontes, ela vem dessa perspectiva de encontrar o melhor caminho para ambos os lados. A gente, quando eu estava no Instituto Avon, a gente fez uma pesquisa em 2019, que era como conversar com quem pensa muito diferente de você. E nessa pesquisa, a gente descobriu algumas coisas muito interessantes. Primeiro, de que quando você pergunta o que dificulta as pessoas conversarem com quem pensa diferente, são 5 fatores. A agressividade do outro, o radicalismo do outro, a minha falta de empatia com o outro, a minha falta de energia com o outro. Gente, não vai dar em bom lugar esse negócio, né? Já estão vendo aí. E a falta de bons argumentos do outro. Olha só. Aí eu falo, mas e você? Não, sou ótima. O problema é o outro. Aí eu falo, mas tem um probleminha aí nessa equação, porque você esqueceu que você é o outro de alguém? Então, assim, quem é você nessa história? Não, eu sou ótima. Só 8% das pessoas se colocava como parte do problema. E quando a gente foi entender como é que os brasileiros se posicionavam, a gente viu que tinham 3 grandes grupos de brasileiros. Um primeiro que a gente chamou de construtores de pontes, que são pessoas que ativamente se colocam para conversar com quem pensa diferente. Um segundo grupo, a gente chamou de em trânsito. Às vezes sim, às vezes não. 50% da população, dependendo do contexto, está favorável ou não a conversar com quem pensa diferente. E 35% está entre muros. Não quer e não vai conversar com quem pensa diferente. Então, e aí quando você olha isso, você fala assim, nossa, a gente precisa aumentar o número de pessoas que estão ativas. Por quê? Porque os construtores de pontes, eles têm 2 características que são muito importantes para as relações interpessoais. A paciência com o outro e a curiosidade. Então, quando você pega a curiosidade das interações entre pessoas que querem conversar com quem pensa diferente e esses que estão entre muros, mesmo entre eles, existe um abismo. É 3 vezes mais a porcentagem de pessoas que se mostram curiosas
em conhecer o outro quando ela é uma construtora de pontes. Por que que isso é importante? Porque, no final das contas, todo mundo tem algo para ensinar e algo para aprender. Todo mundo. E o exercício da escuta ativa ajuda a elevar a conversa. Alguém precisa ceder, alguém precisa construir essa ponte para outra pessoa conseguir atravessar. Porque eu não estou dizendo que você tem que atravessar a ponte inteira, não estou dizendo que você tem que ceder tudo, mas alguém precisa olhar para isso. Porque se você constrói a discussão no mesmo nível que ela foi criada, a chance de você evoluir é muito pequena. Então, você precisa ajudar a pessoa a fazendo perguntas poderosas que ajudem nessa reflexão, né? Então, eu acho que isso são alguns elementos que ajudam a gente a criar um ambiente muito mais respeitoso, saudável, inclusivo, quando você cria mais espaços para os diálogos e menos espaços para as disputas, né? Onde você tem mais espaço para construir uma coisa que hoje é fundamental, que é o que a gente chama de segurança emocional, que é criar um espaço para a pessoa poder ser ela mesma. Porque a gente está sempre com medo. Ai, mas será que eu falo isso? Ai, mas se eu falar isso, eu vou me punir? Então, assim, essa tensão que você fica o tempo inteiro de não poder errar, de não poder acontecer, de não poder se expressar, ela gera um processo muito complexo de desenvolvimento, ou impede, na verdade, o desenvolvimento, né? Então, criar ambientes com segurança emocional é fundamental. E você tem feito isso e faz isso muito bem, né? É reconhecida por Obrigada. isso é importante, né? Segurança emocional. Gente, nessa pandemia não tá fácil, hein? Nesses desafios de home office, de pessoas que nunca tinham trabalhado nesse modelo, né? Então, o quanto que isso está pegando várias pessoas, né? Nesse sentido. Então, segurança emocional, hein, meu povo? Bora cuidar aí, né? Vamos E o cuidar. autocuidado, exato, Tatiana. Para você chegar nesse lugar, você precisa se cuidar. Como que você se cuida? Construindo seus próprios limites, criando o seu próprio, encontrando o seu propósito em tudo que você faz, porque vão ter dias melhores e dias piores. Então, quando você tem significado e sentido em tudo que você faz, isso ajuda no processo de desenvolvimento. Então, criar esses espaços de respeitar, ser gentil com você mesma, são muito importantes para criar esse ambiente. E de quem está do outro lado nessas relações interpessoais, de criar e fortalecer isso, porque isso é muito, muito importante. E aí você também já me emenda aqui uma coisa que eu fiquei para te perguntar, né? Nisso tudo que você trouxe, como a Mafuane cuida da Mafuane, né? Como é esse autocuidado, mocinha? Como é que você está passando tudo isso no meio dessa pandemia que não tá fácil para ninguém, né? E como é que você está se cuidando, né? Então, o que você faz assim para manter a sua sanidade, né? A cabeça no lugar, não pirar, respirar, né? Eu não sei se você já tomou a vacina, aguardar que todos, todas e todes tomem a vacina, e que a gente se mantenha vivas, né? Vivas e vivos, né? O que você está fazendo, Mafone, para cuidar aí de você? Continuar com essa pele linda, Brasil! A melanina a gente sabe que ajuda, né? Então, Pois é, meu amor, pois é, querida. Olha só, eu tenho eu tenho alguns processos que para mim são muito importantes. Acho que o primeiro é cuidar da mente. Então, eu faço terapia, porque eu acho que o processo de autoconhecimento ele é muito importante para te ajudar a entender, encontrar os seus limites, saber quando você está sendo resistente e não resiliente, que é uma habilidade muito importante agora no meio da pandemia. Eu tenho tentado encontrar espaços de pausa, né? Então, a gente criou um mini grupo, né? Uma pequena bolha. A gente tem dois casais de amigos que têm filhos na mesma idade. Então, a cada 2 semanas, a gente se encontra para poder colocar os filhos juntos, para poder conversar, né? Então, a gente vai falar sobre a vida, vai falar sobre os sonhos. Eu adoro planejar viagens, né? E, obviamente, né, com 1 ano e meio, a gente acumulou um monte de viagem, mas a gente foi planejando. Agora a gente está fazendo um planejamento para uma viagem em 2024, sabe? Porque, que enfim, é isso, delícia, né? gente. Então, a gente cada ano a gente decide ir para algum lugar, então a gente tem um grupo de viagem, que agora a gente vai começar agora em 2022, sim, né? Eu tomei a primeira dose da vacina,
como profissional de saúde, vou tomar a segunda dose agora em setembro, mas até o final do ano, se tudo continuar correndo como a gente quer, até as nossas crianças, os adolescentes já terão sido vacinados, então acho que a gente está indo para um bom caminho de cuidar. E eu acho que uma das coisas, e assim, o que ajuda muito também é que eu realmente tenho uma relação muito saudável familiar, tanto com os meus pais, com os meus irmãos. Então, assim, a gente faz terapia familiar, de se encontrar, de poder falar sobre esses processos. E eu tenho uma relação muito bacana com meu parceiro de 22 anos, de história. Então, assim, eu acho que essas coisas facilitam. Então, assim, nesse momento em que foi super desafiador para as pessoas, para a gente não teve tanta diferença, porque os meus filhos já participavam da minha vida do trabalho, então não mudou nada, na verdade. Eu fiquei até mais feliz porque eu vi o meu filho ler pela primeira vez uma letra, depois uma palavra, uma sílaba, depois uma palavra, agora ele lê um livro e ele lê para a irmã que já começou a ler. Então, assim, tudo isso eu não poderia ter acompanhado se eles não estivessem em casa. Então, poder ver o crescimento, assim, esses dias eu estava vendo minha filha, são umas coisas que você não consegue acompanhar. Eu não acompanhei isso com o mais velho. A minha filha aprendeu a contar até 100. É uma coisa, mas assim, ela tem 4 anos, então assim, uma vez a gente conseguiu contar, uma vez assim, a gente conseguiu aprender a desenhar. O problema dela era desenhar o 8, e ela não conseguia fazer o 8. Aí ela começou a aprender e ela ficou super feliz, porque agora ela faz um 8 redondinho, ela sabe quando ela faz um 8 bonito. Fala, olha, mamãe, tá redondinho. Então assim, essas pequenas coisas que de fato elas são o que motiva a você a continuar fazendo o que a gente faz, porque é por eles que a gente está querendo construir, né? Deixar um mundo melhor para eles continuarem, assim como eu peguei o bastão, né? Então, assim, acho que isso são as coisas que eu tenho me cuidado e feito por mim. Obviamente, eu gostaria de fazer mais, né? O meu marido, eu sou uma workaholic, então meu marido, isso que é legal, você tem um parceiro que fala assim, Mafone, vem para cá, desce um pouquinho para a terra, olha, Mafone, então, você não almoçou, não tá legal esse negócio, porque assim, você tá quantas horas sem comer, então esse tipo de cuidado vai te dando uma segurança emocional. Então, acho que isso ajuda bastante. Ai, gente, assim como diz o significado do seu nome, né? Você é uma joia rara, bonita. Ai, não fala isso para uma leonina. Você acha que eu gostei? Não, Ah, enfim, imagina! né? Imagina, né, gente? Uma leonina, mas não vai gostar, até parece. Mas é mesmo, né? O nosso ouvinte Ai, que não está linda. visualizando, depois só jogar aí no Google, coloca o nome dela, vocês vão ver realmente a joia rara bonita que eu estou falando. Mafone, a gente está chegando aqui ao final da nossa conversa, que foi uma delícia poder te conhecer um pouco mais, né? Te escutar e aprender também. Então, muito, muito obrigada, né? Que você possa seguir aí com muita saúde, vacinada, que alegria, lutando e construindo também aí um caminho bacana para a gente diminuir a nossa desigualdade social e racial do nosso país, do nosso Brasil, e que o mundo fique mais odara. Eu escuto seu nome, eu só lembro da música de Caetano, de Caê, né? Que o mundo fique Não é? odara, deixa eu dançar, que é pro mundo ficar odara. Eu não sou uma boa cantora, eu já sei disso, mas eu só lembro disso. Então, muito Maravilhosa. obrigada. A casa é sua, a casa é nossa. Obrigada por fazer parte aqui do Vozes. Eu espero também que você tenha gostado. Seja sempre muito bem-vinda, Mafô. Ai, Catiana, eu que agradeço, Júlia, querida. Que delícia, eu adoro esses encontros, sabe que esse é um outro jeito de eu me cuidar. Eu sou uma pessoa, como construtora de pontes, eu fico me enfiando nos lugares que assim, eu nem sei o que vai acontecer, mas eu falei, vai ser bom, eu vou lá. E sempre é bom, porque assim, eu me disponho a sempre ter interações que vão me tornar melhor. Tem algumas interações que eu já sei que eu vou sair muito melhor, tipo essa eu já sabia que ia ser maravilhosa. Mas tem uns lugares que eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou dar um jeito de ser bom. E geralmente é. Então, eu fico, assim, acho que uma coisa importante nesse processo é poder encontrar as pessoas e criar conexões, mesmo que seja à distância, né? Quantos anos que a gente não se vê, e sempre fica esse carinho e esse respeito pelo trabalho. Então, obrigada, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Eu acredito muito que histórias mudam histórias, não porque as pessoas vão
fazer as mesmas coisas que a gente faz, mas porque elas vão se conectar com as histórias delas. E é muito importante você criar essa conexão, porque as escolhas que a gente faz, elas são frutos de uma história, e muitas vezes essa história se perde no caminho, porque a nossa vida é louca e tem milhares de coisas, então a gente vai tendo que fazer, tem o quê, e aí aquilo que eu quero fica sempre para o segundo plano, né? E aí eu acho que é muito importante a gente recuperar, porque é isso que vai dar o maior brilho. Acho que essa realmente, para mim, foi um aprendizado importante, de eu poder ser a melhor versão de eu mesma e conseguir encontrar propósito em tudo que eu faço. Então, obrigada pela conversa, foi realmente deliciosa. A gente vai se encontrar muitas outras vezes e sigam porque vocês têm um propósito muito importante para o mundo. Obrigada. Eu que agradeço, Vozes Femininas que agradece, Mafane, essa conversa tão instigadora. Você falou de provocar as pessoas a pensarem, eu acho que, além de ponte, você é bastante provocativa, né? Ou seja, a gente fica pensando aqui em possibilidades, em questionar os nossos comportamentos, as nossas percepções, e também de encontrar na gente o próprio refúgio, o próprio apoio, né, para ser melhor. Isso é muito bacana. E, com certeza, quem está nos ouvindo agora vai também se sentir inspirado para se autoconhecer cada vez mais e utilizar dessa jornada de autoconhecimento um caminho para buscar forças, para se reinventar e ser melhor e fazer a diferença, né? Muito obrigada, muito, muito obrigada. Foi um prazer, foi um luxo. Um beijo para vocês. Eu que agradeço, foi uma honra. Coisa linda é escutar a Mafone. Aê, muito obrigada. Obrigada. E esperamos que você, nosso ouvinte, também tenha gostado dessa voz feminina maravilhosa, que foi a nossa convidada de hoje, a Mafone Odara. Com esse episódio, completamos 41 encontros, cheio de trocas, bons aprendizados, ótimas descobertas de várias mulheres maravilhosas. Agradecemos muito a vocês pela audiência, pela escuta carinhosa, que faz a gente seguir adiante aí no meio de tudo que estamos passando. Muito, muito obrigada a cada um de vocês que escuta o Vozes Femininas. E te convidamos a assinar o nosso podcast, a compartilhar aí na rede, com as amigas, com os amigos e com os amigos. Te encontro em breve. Júlia, muito obrigada. Até o próximo Vozes Femininas. Até logo. Até o próximo Vozes, Catiana. E esse foi o episódio 41 do Vozes Femininas, segunda temporada, uma edição especialíssima de aniversário. E por conta do isolamento social, esse episódio do Vozes Femininas foi gravado com cada participante em suas casas. Portanto, se você identificou algum som suspeito ou algum efeito sonoro especial, por favor, desconsidere. O Vozes Femininas tem a apresentação de Catiana Normandia e Júlia Lúcia de Oliveira. Curadoria e roteiro de Catiana Normandia, Kelly Baptiste e Júlia Lúcia de Oliveira. Produção e conteúdo para mídias sociais digitais de Catiana Normandia e Kelly Baptista. A identidade e produção visual é da agência Dedica. Edição e mixagem é minha. Até mais. Somos vozes, somos domésticas, médicas, gestoras, empreendedoras, malabaristas. Somos mulheres, somos meninas, somos vozes femininas. Somos vozes